essa moda passou, que monogamia é papo de doido. Descobri que era mesmo, mas pra mim não. Meu filho, entenda uma coisa. Se nós começamos algo errado, a probabilidade de que acabe bem é mínima. Via de regra, se você começou algo errado, as coisas tendem a dar errado no final. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Rapaz, eu jamais acreditei ou pensei que eu iria concordar com a Luísa Sonza em alguma coisa, mas eis que recentemente ela declarou que perdeu a fé na monogamia de vez. E é óbvio que no caso dela é muito natural que isso acontecesse, porque foi uma pessoa que ao longo dos últimos anos tem, assim, sabe, tomado decisões horríveis, tem feito péssimas escolhas, e é óbvio que tudo isso vai ter então uma consequência. E pior de tudo, não é só a Luísa Sonza não, nós somos uma geração de pessoas que fazem péssimas escolhas, tomam atitudes erradas, que são geralmente as que dão mais prazer, mais imediatistas, e é óbvio que acabamos colhendo as consequências disso. Então vou falar um pouco sobre essa fala da Luísa Sonza em relação à monogamia e ao mesmo tempo vou apontar os erros que nós todos cometemos e obviamente, meu filho, como eu falei, se você começa algo errado, a probabilidade de dar errado no final é muito grande. Mas antes quero convidá-los a conhecer aqui o nosso canal, considerar inscrever-se caso você ainda não seja inscrito, deixa aqui o seu gostei, o seu comentário e compartilhe esse vídeo se possível. Conheçam também lá o perfil da loja que agora apoia aqui o nosso canal, Mor Semijoias. Como eu sempre digo, semijoias e joias para o cisne negro. Realmente aquele cisne negro que é um ser cada vez mais raro e que, por exemplo, não é o caso da dona Luísa Sonza, né? Então vejam, a Luísa Sonza é uma pessoa, enfim, de pública, né? A vida dela é uma vida pública, inclusive ela expõe muito a intimidade dela publicamente, então nada do que eu for falar aqui é segredo. Falo isso aqui porque sempre vem, né, aquele pessoal meio emocionado, por que você não vai cuidar da sua vida, fica cuidando da vida dos outros? Meu filho, a partir do momento que a pessoa se expõe publicamente nas redes sociais, ela está dando a cara dela a tapa para aceitar críticas, enfim, para ter a vida dela analisada e especulada. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui, até para que nós aprendamos, né, com as péssimas escolhas que a Luísa Sonza tem feito. Nem sempre ou quase nunca fazer aquilo que é certo é o mais simples e é o mais fácil. Muitas vezes vai requerer de nós um esforço, uma força de vontade muito grande, mas se nós realmente quisermos ser pessoas felizes e bem-aventuradas, nós de fato temos que sim pedir a graça do Eterno para que nós consigamos fazer aquilo que é certo. Então vejam, a Luísa Sonza nunca escondeu o fato que realmente defende promiscuidade, defende o empoderamento das mulheres de uma maneira completamente errada e longe das escrituras. Então é natural que uma pessoa dessa tenha uma vida de infelicidade e insatisfação. Vejam, casou-se com o Whindersson Nunes, ela não era virgem, depois se divorciou do Whindersson Nunes, se envolveu com o tal do Vitão lá, que era um sujeito extremamente suspeito, depois que se envolveu com ele, disse que até suruba fez, na sequência então se envolveu com esse tal do Chico Moedas, fez uma música para ele e segundo ela mesma expôs, foi traída num banheiro de um bar por ele. Então vejam, a vida dessa mulher foi só degringolando. Agora o que é pior? Aprendeu com as experiências? Parece que não. Parece que não aprendeu e pior, quer influenciar outras pessoas a fazer o que é errado e ainda vai afundar ainda mais na vida dela. Vocês não tenham dúvida que vai afundar ainda mais na vida dela. Então recentemente, quando ela foi cantar a música Chico, que foi uma música que ela fez para esse cara que supostamente a traiu no banheiro desse bar, ela fez uma interpolação na letra. A letra original da música, eu vou ler para vocês aqui, o segundo verso, né, fala o seguinte: diziam para mim que essa moda passou, né? A primeira estrofe ela fala sobre se entregar pro amor e etc. Diziam para mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas para mim é uma honra ser uma cafona para esse povo. Parece que não é mais assim, né? Parece que ela finalmente, assim como esse pessoal dizia para ela, se convenceu de que a monogamia é um papo de doido. Então, na apresentação que ela fez no Lollapalooza, ela, enfim, chegou à conclusão de que, de fato, a monogamia era conversa de doido. E aí, na hora de cantar a música,
ela fez uma interpolação na estrofe. Então vou até colocar o trecho do vídeo aqui, que é bem interessante para que vocês analisem. Que essa moda passou, que monogamia é papo de doido. Descobri que era mesmo, mas pra mim não. Então vejam, as pessoas estão lá aplaudindo, né, realmente, olha, é isso aí, etc. E não entendem que é exatamente esse o motivo da desgraça da nossa geração, do porquê que nós somos pessoas tão infelizes, né, com relacionamentos líquidos. Nunca canso de utilizar a expressão do Bauman aqui. É exatamente porque nós já não somos mais capazes de estabelecer compromissos e vínculos significativos. E é óbvio que se você banaliza os seus pactos, se você banaliza o seu próprio corpo, você vai acabar sendo uma pessoa completamente infeliz. Então vejam, como eu falei, a Luísa Sonza não se casou virgem. Segundo as escrituras, toda mulher deveria se casar virgem. Ah, Duarte, de onde é que você está tirando isso? Leia lá Deuteronômio 22, a partir do versículo 13 até o versículo 21. Meu filho, a mulher era obrigada a ser virgem para ela poder se casar. Agora, hoje em dia, meu filho, as mulheres não querem nem saber mais disso. Já se tornou uma conversa machista, um papo retrógrado, etc, etc. Então, minhas filhas, não reclamem se a vida de vocês for um fracasso. Ai, mas se casar virgem não é sinal de sucesso. Sim, não é um sinal, mas é um pressuposto básico que hoje em dia está sendo completamente ignorado. E é exatamente por banalizarem o próprio corpo que muitas mulheres hoje em dia já não se preocupam mais com a quantidade de homens com que elas se envolvem. Aí a mulher que fica falando mal de homem na internet, que todo homem é igual, que homem não presta, é a mulher que vai pra balada todo final de semana e fica com 1, 2 caras diferentes toda semana. Minha filha, é assim que tu pretende ser feliz? É realmente assim que você vai encontrar o amor da sua vida? E a mesma coisa vale para os homens. Porque eu vejo um sem número de homens hoje criticando as mulheres, etc. E com razão até certo ponto, que de fato a promiscuidade das mulheres atingiu níveis absurdos. Mas muitas vezes são homens que fazem as mesmas coisas erradas. Por exemplo, meu filho, essa mulher com quem você está dormindo agora, ela é sua esposa? Meu filho, se ela não for tua esposa, não interessa. À luz das escrituras, você está em pecado, você está cometendo um erro. E como eu falei, é muita ignorância achar que você vai começar algo no erro e depois vai dar certo. Ah, Duarte, mas ela é minha noiva, ela é minha namorada, não me interessa. Se ela não é tua esposa, tu não pode ter relações sexuais com ela, ponto. Tu até pode ter uma segunda esposa. E é esse o meu ponto de divergência com a Luísa Sonza, no que diz respeito a essa questão de monogamia. Porque, veja, ela diz que não acredita mais na monogamia porque ela vai se entregar à promiscuidade, quando na verdade a Luísa Sonza não acredita mais no amor. Ela realmente foi fazendo escolhas péssimas. Quando ela se divorciou do Whindersson Nunes, meu filho, ali foi, como eu falei, foi a desgraça da vida dela. Nada mais vai dar certo em termos de relacionamento na vida dela. Já começa errado. Então, veja, ela diz que não acredita mais na monogamia por isso, vai se entregar e a baixaria. Eu não acredito pelo simples fato de que as escrituras trabalham com família e não com casal. Essa ideia de casal é uma ideia romântica, na qual ela provavelmente até acreditava, né? Agora acho que não acredita mais, mas isso é uma ideia romântica. Então as escrituras estão preocupadas com família. Seja uma família monogâmica, como foi o caso da família de Isaac, seja uma família poligínica, como foi o caso da família de Jacó. Agora, esse paradigma de monogamia compulsória, que é o paradigma que predomina nas nossas sociedades hoje, ou seja, o homem só pode ter uma única mulher pela lei, isso não é bíblico. Mas enfim, como eu falei, meu filho, você até pode ter uma outra esposa. Agora, só é lícito ao homem ter relações sexuais com a sua esposa. Ponto. À luz das escrituras é isso. Mas aí o sujeito ignora completamente isso, começa a ficar com a menina, já está tendo relações sexuais, com a namorada, com a noiva, e depois tu acha que isso vai dar certo, meu filho. Tu acha que tu vai ter uma união abençoada, tu acha que tu vai ter um casamento abençoado. É óbvio que não, mas é o que eu falei, a nossa geração é a geração das pessoas que começam fazendo coisas erradas e magicamente acham que a coisa vai dar certo no final. A regra é que a água corra para o mar. Pode ser que a água suba a montanha? Pode ser, mas isso é exceção. Então, se a gente começa uma coisa errada, vai dar errado ao longo do tempo. Acabou, não tem muito o que questionar. Então, por exemplo, tem caras aí também, meu filho, que começa ali na gandaia na quinta, quando chega no domingo já ficou com 2, 3 mulheres, e aí são caras que geralmente, depois chegam em casa, tem que tomar ansiolítico, tem problema de depressão, tem problema de insegurança, de insônia. A mesma coisa as mulheres que vão se envolvendo aí de forma assim, sem nenhum pudor, com uma quantidade enorme de homens. São mulheres histéricas, são mulheres que enfim, desenvolvem crises de pânico, tem problema de depressão, tem problema de insegurança, uma série de distúrbios exatamente por conta desses comportamentos. E a gente acha que então, não vai dar certo em algum momento. Não vai. Então a questão é muito simples, ou nós retornamos aquilo que a sabedoria do alto, que as palavras do eterno
nos dirigem e nos orientam, ou então, meus filhos, podemos nos preparar para ir daqui para pior, no melhor estilo Luísa Sonza. Você vê que a situação foi só piorando, né? O fato é que nós somos uma geração de pessoas infelizes porque nos afastamos daquilo que o Eterno determinou para a nossa vida. Você quer realmente, meu amigo, tentar ainda alguma possibilidade de felicidade na sua vida? Retorne o quanto antes à casa do Pai. Porque vai chegar no momento em que isso, infelizmente, não terá mais como ser feito. Agora, você pode achar que tudo isso que eu estou falando aqui é uma bobagem religiosa, que não tem nada a ver, Eduardo, que esse papo da mulher casar virgem é bobagem, que essa conversa de só poder ter relação sexual com mulher se for minha esposa, isso tudo é bobagem. Meu filho, aí é contigo. Agora, como eu sempre digo, tudo tem consequências. Não tenha nenhuma dúvida disso. Como eu falei, nem sempre é fácil fazer aquilo que é o correto. Muitas vezes é fácil a gente fazer aquilo que o Aleister Crowley escreveu lá no livro da lei, né? Faça o que quiseres, esse há de ser o todo da lei. É óbvio que é mais fácil seguir isso. Uma vida hedonista, ela é muito mais simples. Você busca o prazer e ponto final. Agora, as consequências, elas vêm. Portanto, meu amigo, você tem a possibilidade de retornar à casa do Pai, enquanto ainda é tempo, e você tem a possibilidade de continuar aí vivendo nesse mundo hedonista, né? De prazeres, de escolhas que não te trazem nenhum esforço, né? Você evitar realmente fazer aquilo que é errado. Mas, como eu acabei de falar, tudo tem consequência nessa vida. Então, concordei com a Luísa Sonza por um lado, mas discordo completamente por outro, no mesmo ponto. E como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.